quando chega o mês de agosto, indo para o mês de setembro, a chegada do BR-Obró já me deixa daquele jeito. Vamos, eu não sei o que acontece, mas eu tenho um problema alérgico gigantesco. É mesmo? Calma, 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 porque o Renan Bessa aceitou o nosso convite, este grande médico otorrinolaringologista, para conversar com a gente por que as alergias respiratórias acabam piorando neste momento, neste período do ano, hein? Por que será que isso acontece? Bom, tá quase na cara, mas não é bem assim. A gente pode conversar sobre esse assunto e entender melhor, porque parece que do ano passado para esse ano de 2024, com certeza alguma coisa mudou. O meio ambiente em 2023 nem de longe era parecido com esse ano de 2024, não é verdade, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos os telespectadores, tá? E é muito importante salientar o que você acabou de falar. Então, a gente sabe que a cada ano que passa, as condições climáticas pioram no nosso planeta no geral e, consequentemente, a nossa cidade fica mais quente, tá? E isso acaba gerando problemas respiratórios como asma, rinites alérgicas e, como você salientou no começo, a nossa via aérea ela está toda interligada. Então, muitas vezes o paciente tem problemas respiratórios como a rinite alérgica e tem associação com a asma, por exemplo, ou com alergias na própria pele. Então, é interessante fazer a avaliação em conjunto. Olha, eu quero chamar a sua atenção, você que está assistindo o nosso programa agora. Presta atenção, nesse exato momento, uma das coisas que mais chama atenção, o que mais te preocupa, o que mais te deixa alerta, seja com seu filho em casa, a gente vê tanta... Doutor, é tanta orientação nas redes sociais, faça isso, faça aquilo, olha, use isso, evite aquilo, coloque isso, que a gente não sabe mais nem o que é certo e o que é errado. E eu queria muito que o senhor esclarecesse para quem está em casa assistindo o nosso programa como a gente pode começar a se ajudar, principalmente nesse ano de 2024. Esse ano, o clima está totalmente diferente do ano passado. E sabemos que o BR-Obró nem chegou. Sim. Bom, então é importante que você acabou de falar, tem várias orientações que a gente olha sem comprovação na internet, tá? Em vários sites que a gente avalia e a população acaba por vezes não sendo bem orientada. A gente sempre salienta que com essa temperatura muito quente é fundamental não só para o seu filho, mas como para toda a faixa etária da sua casa, da sua família, a gente aumentar a ingesta hídrica e principalmente a lavagem nasal. Tá? Que pode parecer pouca coisa, pode parecer uma coisa relativamente boba, digamos assim, mas é fundamental para evitar alergias. A lavagem nasal, ela retira as impurezas do sistema respiratório, evita processo de rinite alérgica, das faringites alérgicas e afins. Então é fundamental aumentar a ingesta hídrica e também lavagem nasal. Doutora, a gente é orientado a tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Sabe uma das coisas que eu percebi? Que as pessoas bebem água realmente quando elas têm uma garrafinha do lado. Sim. Muitas vezes as pessoas, essa pessoa anda com a garrafinha o tempo todo do lado. Mas tem que andar, gente. Porque eu acho que tem que ser um acessório necessário na vida das pessoas. Um chapéu e uma garrafinha do lado. Isso não é algo que não seja certo. Porque a gente bebe mais água quando estamos com uma garrafinha na mão. E percebo que a gente bebe menos líquidos quando não estamos com ela pertinho da gente. O que eu acredito quando o senhor fala numa limpeza nasal? A gente percebe que realmente as pessoas é que tem que ter um comportamento sério, levar muito a sério esse cuidado. Porque eu acho que o problema realmente é de autocuidado. Porque a gente já explicou várias vezes aqui como fazer essa lavagem nasal, que ela é necessária, que deveria ser como um escova-dentes todos os dias, mas parece que a palavra certa é preguiça. Exatamente, Vanusa. Então, a lavagem nasal ela é fundamental desde o nascimento, tá? Então, a lavagem nasal, como você salientou, ela deve ser feita e, obviamente, se você tem um instrumento para lavagem nasal em casa, tem vários dispositivos, tem as lavagens de baixo volume e as lavagens de alto volume, a depender de cada situação. Então, se você tem não só o mecanismo de lavagem nasal com um simples soro fisiológico, uma seringa, mas como também a garrafinha, você vai, sem dúvida nenhuma, ingerir uma quantidade maior de líquido. E isso é fundamental para acabar com os problemas respiratórios, principalmente no BR-Obró nosso que está chegando por aí. Doutor, quais seriam as dicas para quem quer dar uma melhorada e não quer piorar com esse quadro alérgico? O que a gente poderia dizer para as pessoas que estão assistindo?
Certo, então com relação aos quadros alérgicos especificamente, além da lavagem nasal que eu já falei, é interessante também a avaliação em conjunto do médico otorrino e do médico alergista, porque tem alguns testes alérgicos, por exemplo, que às vezes a criança ou o adulto tem alergia à poeira ou alergia a algum tipo de perfume, às vezes até alimento. Então é fundamental ele saber ao que ele é alérgico, tá? Para já tratar e evitar essa associação com piora dos quadros alérgicos. Muito bom. E aí a gente chama a atenção do que um quadro alérgico pode trazer de danos para esta pessoa, quando o assunto são as rinites, quando o assunto são as sinusites, porque as pessoas acabam, de uma certa forma, resolvendo o problema só com os paliativos. Sim. Muitas deixam até de procurar um profissional para resolver o problema. Mas um quadro alérgico, ele não pode trazer graves problemas para esse pulmão também? Sem dúvida nenhuma, tá? Quadros alérgicos pode, por exemplo, ter associação com a asma, tá? E a asma, dependendo do paciente, pode ser um quadro um pouco mais grave. Então é interessante sim fazer esse cuidado, ter essa avaliação. Além dos problemas de rinite e sinusite, o sangramento nasal também é um problema que aumenta nessa época do ano que está chegando pra gente, devido ao ressecamento do nariz. Então aquele idoso que já tem uma mucosa nasal ressecada, pode ter o sangramento nasal, que é um fator de piora desses processos irritativos. Pronto, o senhor falou da lavagem nasal, mas pode existir, por exemplo, alguma pomadinha, algo que venha também ajudar nesse processo ou não? É só lavagem nasal? Então, além da lavagem nasal, com o soro fisiológico em si, existe, por exemplo, com relação ao sangramento, alguns gels que a gente utiliza no nariz que também hidratam e lubrificam o nariz. Esses gels são fundamentais para evitar esse sangramento de repetição. E, por exemplo, alguns casos de ressecamento nasal com algumas crostas, algumas feridas, existem sim algumas pomadas específicas, não só de hidratante, como até com medicamentos, como antibióticos e corticoides, que evitam esse ressecamento e melhoram esses processos irritativos. Até que ponto uma alergia como essa pode trazer um dano ao ponto da pessoa ficar com problemas ao respirar? Bom, sem dúvida. Existem quadros graves de rinite alérgica, das sinusites alérgicas também, e a pessoa pode não só ficar sem respirar, como, por exemplo, ficar com o nariz bastante congestionado, com bastante secreção, e evoluir até para uma falta de ar, por exemplo, tá? Então, realmente, os quadros piores, principalmente com alérgenos mais importantes, pode gerar essas irritações piores e, consequentemente, piora na respiração. Agora sim, como o doutor Renan estava falando, Renan Bessa, quando você tem esses paliativos, lavagem nasal, sim, quando você tem aquele cuidado todo especial, você evita os remédios, sim, paliativos. É interessante que ao estar nesses remédios, procure um profissional para ele te avaliar, saber como você está, porque quando mexe com essa alergia, vai mexer no todo, sim, né? E aí o que preocupa é que você talvez não tenha nenhuma doença crônica e passe a ter uma doença crônica porque brincou com a situação, né? Então, assim, queremos que as pessoas tenham mais saúde, não queremos ver ninguém com asma, pode se tornar uma doença crônica amanhã ou depois sem necessidade, né? Então, assim, todo cuidado é pouco. Para aquelas pessoas que têm problemas alérgicos e que nesse clima tão quente gostam de ficar molhadas, sim, o que dizer? Bom, então nós costumamos dizer que, por exemplo, um calor excessivo, uma alta umidade, muitas vezes com o ambiente um pouco mais abafado, ele pode também piorar esses quadros alérgicos. Então a gente tem, além das medidas que eu já falei, evitar o abuso excessivo daqueles ambientes muito úmidos, que podem predispor à piora da rinite alérgica, tá? E é importante também fazer essa avaliação, como eu falei, em conjunto com os profissionais, como o alergista, para identificar essa causa alérgica importante. Ok. Doutor, faltou alguma dica para a gente alertar quem está em casa assistindo o programa? Bom, então a gente, além da lavagem nasal, dá uma dica com relação à automedicação, tá? Que, por exemplo, a asma pode evoluir em alguns casos com pólipos nasais, com rinites alérgicas, doenças atópicas. Então é interessante nunca se automedicar. Se está tendo aquele quadro um pouco mais persistente, mais duradouro, procura o otorrinolaringologista da tua confiança, o alergologista, que ele vai te orientar da melhor forma. Doutor, muito obrigada. Doutor Renan Bessa está hoje aqui no nosso programa e tem o seu Instagram para você seguir. Bom, então muito obrigado, pessoal. Meu Instagram é @RenanBessaOtorrino, tudo junto. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor. É sempre um prazer recebê-los aqui.